Pessoal, estamos chegando à nossa quarta aula sobre a teoria geral dos contratos, seguindo a análise da classificação dos contratos. No último bloco, terceira parte, nós falamos sobre os contratos unilaterais, sobre os contratos sinalagmáticos, plurilaterais. Falamos também sobre os contratos gratuitos e onerosos. Lembro, senhores, que o contrato de mútuo feneratício é uma exceção à regra, porque unilateral e oneroso. E terminamos falando sobre um tema que é pesado, mas não é difícil, só muito teórico, né? Que é a classificação de contratos quanto aos riscos. Contrato comutativo, aquele que é absolutamente determinado quanto às prestações, sendo possível prever, antever quais serão as vantagens e desvantagens de cada um dos contratantes, por isso um contrato mais seguro. E os contratos aleatórios, aqueles em que a prestação de uma ou de ambas as partes não é absolutamente determinada desde a sua celebração, não sendo, portanto, dotado de certeza. Trata-se de espécie contratual que envolve risco, envolve sorte, quanto à existência de coisa futura, quanto à quantidade de coisa futura, ou com relação à coisa que existe, mas exposta a risco. Contratos aleatórios. Seguimos agora as classificações. Quarta classificação, classificação de contrato quanto à formação. E aqui também duas espécies, contratos paritários e contratos de adesão. Você sabe, contrato de adesão é aquele que já vem pronto, né? E eu não tenho uma liberdade contratual, eu apenas aceito ou não aceito. Minha autonomia se limita à liberdade de contratar. Se é uma mesma classificação, contrato paritário é aquele em que ambas as partes se encontram em igualdade de negociação, equilíbrio de negociação. Ou seja, ambas as partes, além da liberdade de contratar, também têm liberdade contratual. Porque negociam, discutem as cláusulas em igualdade, ou pelo menos em equilíbrio. Por isso, coloco aqui no nosso slide, contratos paritários são aqueles em que as partes encontram-se em situação de igualdade e deliberam de forma livre o seu conteúdo e condições, privilegiando o princípio da autonomia privada, especificamente liberdade contratual. No contraponto, contrato de adesão ou contratos de adesão são aqueles em que apenas uma das partes escolhe as cláusulas, em que apenas uma das partes delibera o seu conteúdo, determina o seu conteúdo. Ou seja, apenas uma das partes tem liberdade contratual, cabendo a outra aderir ou não. Cabendo a outra parte aceitar ou não o contrato nos termos em que for apresentado. Por isso de adesão. Um dos contratantes não tem liberdade contratual, mas tão só liberdade de contratar. Ele contrata se quiser, mas não delibera o conteúdo. Por isso de adesão. Contratos de adesão são aqueles em que apenas uma das partes estipula suas cláusulas, impondo o conteúdo negocial, de modo que a outra resta apenas aceitar ou não. O artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor nos traz o conceito de contrato de adesão. Professor, por que consumidor? Porque a maioria dos contratos de consumo são de adesão. Né? O contrato de consumo das suas variadas espécies, né? Geralmente são contratos de adesão. O fornecedor já apresenta o contrato pronto e o consumidor aceita ou não nos termos como foi apresentado. Ou seja, a margem negociativa do consumidor é muito baixa, né? Muito restrita. Por isso, de adesão.
E por isso é que o conceito de contrato de adesão está lá no CDC, no artigo 54. Veja lá, contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor. Contrato de adesão, aquele cujas cláusulas tenham sido estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. O Código Civil traz 2 artigos específicos nessa parte introdutória, nessa parte de teoria geral, sobre os contratos de adesão. O Código Civil, na primeira parte, bem no início da disposição sobre contratos, ele nos traz 2 artigos, inclusive, que já mencionei várias vezes em aula, específicos para os contratos de adesão. Um deles, artigo 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Porque o aderente é hipossuficiente nessa relação, né? O hipossuficiente já está desprovido de uma segurança negocial, porque o contrato vem pronto, ele aceita ou não. Então, para equilibrar essa situação, o legislador dá uma proteção específica para o aderente. Por isso que, sabendo que as relações de consumo são, em regra, de adesão, é que o código se chama Código de Defesa do Consumidor, porque é o consumidor que tem que ser protegido, tem que ser defendido para equilibrar a relação jurídica. No âmbito civil, no âmbito do Código Civil, isso fica bem claro, quando o legislador diz o seguinte: se no contrato de adesão existir cláusulas ambíguas, cláusulas contraditórias, a interpretação será feita pró-aderente. Pró-aderente. Ok? E o artigo 424, nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Né? Já fiz várias vezes menção a esse tipo contratual. Próxima classificação, classificação de contratos quanto ao aperfeiçoamento, quanto ao momento do aperfeiçoamento. 2 espécies aqui, contratos consensuais e contratos reais. Contratos consensuais, contratos reais. Contratos consensuais são aqueles que se aperfeiçoam no consenso, na manifestação de vontade. As partes deliberaram as cláusulas, no contrato paritário, né? Deliberaram as cláusulas, chegaram no acordo e manifestaram a vontade no sentido de fechar negócio. Neste momento, o contrato, então, passa a existir para o mundo jurídico. Se aperfeiçoa, conclui, na manifestação de vontade. Por isso, contrato consensual. Já o contrato real é aquele que se aperfeiçoa na tradição, na entrega da coisa, independente da manifestação de vontade das partes. Independente do consenso ou não das partes, das negociações, da proposta, da aceitação, o contrato real é aquele que se aperfeiçoa, é aquele que surge para o mundo jurídico na hora que a coisa é entregue. Exemplo de contrato real, o contrato de mútuo. Eu disse lá atrás que o contrato de mútuo ele é um contrato unilateral, porque apenas uma das partes tem débito. Quando eu leciono essa aula em sala mesmo, na universidade, geralmente os alunos não conseguem entender num primeiro momento por que o contrato de mútuo ele é unilateral. Contrato de mútuo, imagina lá um empréstimo de dinheiro. Ele é unilateral porque só o mutuário tem débito, o mutuante não. Eu falo para eles. Eu estou te emprestando 50 mil reais.
Eu, mutuante, não tenho débito nenhum. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.